Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu quarto. Professor Celso falando com vocês em mais um quarto de sabedoria. Caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, por favor, considere se inscrever. Ficarei extremamente grato e honrado com a sua inscrição. Curta, compartilhe e comente. E hoje o assunto tem a ver com história, tem a ver com sociologia, tem a ver com um monte de coisa relacionada à nossa vida, que é justamente esse bate-papo que nós ouvimos falar quase sempre aí em roda de boteco, num jogo de futebol, na TV, no YouTube, em qualquer lugar aí que converse a respeito disso, mas a gente nunca entende o que é justamente assim, a gente entende mais ou menos, né, e acaba até discutindo a respeito disso, que é aquela ideia de direita, esquerda, centro, o que é, o que não é, tá? Então vamos tentar entender de uma forma mais tranquila o que significa tudo isso, né? O que é ser de esquerda, o que é ser de direita, tá? Para que a gente possa entender tudo isso, tá? Antes de mais nada, para que a gente possa entender todo esse cenário que também é ideológico, tá? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Tem um vídeo no canal falando a respeito dela, tá? A gente só conta, né? A gente conversa a respeito do que acontece nesse momento, mas vamos entender agora como é que se configurava os burgueses quando eles chegam ao poder, tá? Vale lembrar, a Revolução Francesa, um movimento orquestrado pela burguesia que se utiliza do povo para que a burguesia pudesse chegar ao poder. No início começa com uma monarquia constitucional, logo após, né, o rei Luís XVI, ele tenta fugir, ele vai ser preso, julgado por traição, condenado à morte na guilhotina, e a partir daí torna-se uma república e nós temos dois tipos de burgueses ali, tá? Primeiro nós temos os jacobinos, tá? Os jacobinos, eles são o pessoal da baixa burguesia e eles acreditavam que seria muito mais tranquila uma França onde o povo participasse das tomadas de decisão. Então, quando o povo participasse do governo, a coisa rolaria tranquilamente. Do outro lado, nós tínhamos os girondinos, tá? Que era o pessoal da alta burguesia, né? A grande maioria da alta burguesia, e esse pessoal acreditava que a forma como se manteve ali o início da República Francesa tinha que se manter, obviamente, conservando os privilégios desses girondinos, né, do pessoal da alta burguesia, e não querendo a participação do povo nas decisões, tá? E esse pessoal ficava numa assembleia. Essa assembleia, ela vai ter o seguinte layout, vamos entender assim. Do lado esquerdo estavam os jacobinos. De novo, participação do povo no poder, ideias mais progressistas, tá? Do lado direito ficavam os girondinos, conservadores naquilo que eles acreditavam ser mais importante para eles, como principalmente conservar certos privilégios que eles adquiriram com o fato de estarem no poder. E quando a gente fala da questão de poder, tem que pensar no seguinte: quem está no poder quer se manter no poder. Tá? Ele quer perpetuar essa ideia de sempre estar controlando, ou, ainda que ele não esteja lá propriamente controlando, que ele possa participar da esfera de poder e, obviamente, dar palpite, dar pitaco ali naquilo que está acontecendo. Tranquilo nessa parte? Maravilha. Então, vamos lá. A partir dessa configuração, nós teremos, né, o fim da Revolução Francesa, em 1799, o início da Era Napoleônica, e na Era Napoleônica nós veremos ainda mais os interesses da burguesia sendo ali colocados em pauta na Europa, e a alta burguesia nesse caso, tá? Porque quando Napoleão Bonaparte toma o poder no golpe de 18 de Brumário, ele vai ter o apoio da alta burguesia. É como se a alta burguesia tivesse pedido para ele para chegar ao poder para tentar resolver essa situação, tá? Então, quando a gente vai, né, passando o tempo na Europa, nós vamos chegar nas famosas, né, nas ideias de revoluções liberais. Nesse caso, revolução liberal tem a ver com liberdade, como o próprio nome diz, só que não apenas a liberdade do indivíduo, mas sim uma liberdade econômica, tá? Haja vista a Europa já está passando por um processo de revolução industrial e passa agora a existir um cenário que tem a ver com a burguesia estando no poder, a burguesia fazendo a riqueza do país. Obviamente, essa burguesia
ela apoia o governo, ou o governo apoia essa burguesia, a depender da região, a depender do contexto, e obviamente o povo vai ali trabalhar e ficar à mercê das decisões desse pessoal. Nesse ponto, vale aquilo que eu falei para vocês no vídeo Ideologia, tá? Que está aí no canal. Caso você não tenha visto, assista, que é um vídeo muito interessante que fala sobre isso. E nós vamos entender o seguinte: aquele pessoal que está no poder, eles vão naturalmente dizer o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer ali na esfera do povão, tá? Só um minutinho. Retomando. Eu sei tossir. O legal é que agora eu entendi que dá para pausar o vídeo, então fica mais fácil, eu não fico me ouvindo tossindo. Então, voltando. Então, por volta de 1848, tá? Em 1848 mesmo, né? Não por volta. Um cara chamado Karl Marx, ele vai escrever um livro com um camarada dele chamado Friedrich Engels, tá? E o livro chama-se Manifesto do Partido Comunista. E, obviamente, ele vai explicar que essas relações que vão surgir nesse contexto vão, de certa forma, elas serão... do jeito que a coisa acontece lá, vai atrapalhar o trabalhador, enquanto melhora a vida do burguês. Isso era a visão dele, século XIX, tá bom? Vamos deixar isso bem claro aqui para vocês, tá? Se você quiser fazer algum exemplo com a nossa sociedade hoje, no dia a dia, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas lembre-se, ele está falando do século XIX, tá? Ele não previu o futuro. E ele vai dizer o seguinte, que vai ter um grupo, e esse grupo vai ser detentor de privilégios, vai ser detentor de poder político, vai ser detentor de poder econômico, enquanto vai ter um outro grupo que só quer simplesmente ter seus direitos, tá? E aí justamente que entra essa questão. Quando a gente fala que alguém é de direita, significa que essa pessoa ela quer conservar os privilégios que ela tem, tá? E ela não quer que esses privilégios se tornem direitos, tá? Se tornem benefícios, por exemplo. Então, essa pessoa, tá? Isso apenas de modo geral, tá bom? Isso não é um padrão. É só para vocês entenderem um pouquinho para ver como é que é essa dicotomia. E aí eu vou explicar por que tem tanta treta aí em pessoas que se dizem de esquerda e pessoas que se dizem de direita, tá? Aqui eu sou apenas um simples professor que estou tentando colocar aqui o pensamento dos livros, tá? O pensamento teórico, o pensamento acadêmico dentro desse cenário para que a gente possa trocar uma ideia, tá bom? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem aí espalhados pela internet um monte de entendidos do assunto que, ao invés de falar o que são as coisas, ele fala mal do outro. Daí acaba acontecendo isso mesmo, tá? Então, o cara de direita, ele é um cara conservador, e nesse ponto conservador, citando o Brasil, ele será conservador na questão moral, tá? E nós temos uma moralidade majoritariamente judaico-cristã, tá? Vale lembrar, o Brasil ele foi colonizado por portugueses, católicos, e por volta do século XIX, quando começam a vir para cá as igrejas protestantes, também cristãs, elas também tinham uma carga de moralidade judaico-cristã dentro delas. Então, nesse contexto conservador, a ideia religiosa ela acaba prevalecendo numa sociedade de costumes, tá? Então, temas que são tabu, como, por exemplo, interrupção da gravidez, legalização das drogas, respeito ao público LGBTQIAP+, movimento negro. Então, essas coisas, para o pessoal mais conservador, elas são tratadas de forma meio que distantes, né, meio com receio, pelo seguinte: isso não faz parte da tradição deles, isso não faz parte da sociedade de costumes que eles criaram, tá bom? E eu não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Porque eu vou explicar o que pensa quem se diz de esquerda, pelo menos é o que a grande maioria diz, assim, né? Não todos, tá? Então, já esse cara de direita, ele é um pouco liberal na questão econômica, tá? E quando a gente fala de liberalismo e fala de liberalismo econômico, a gente também exclui questões sociais, tá? Porque no liberalismo econômico significa que o Estado ele não se mete nas questões econômicas, ele não se mete na economia. Quem faz isso é o pessoal que tem dinheiro, tá? Então, nesse ponto, alguns que se dizem de direita vão pensar em questões conservadoras do ponto da moralidade a partir de uma sociedade de costumes e se dizem liberais na questão econômica da forma mais simples que eu posso explicar para vocês. Seria mais ou menos assim: quem tem dinheiro ganha dinheiro, quem não tem dinheiro fica esperando ganhar, tá?
E é justamente aí que a gente vai começar a trocar essa ideia, tá bom? Quando nós falamos que alguém é de esquerda, significa que essa pessoa, ela pensa em pautas progressistas, tá? E o progresso, ele está, obviamente, acompanhado de melhorias. A gente acredita nisso, pelo menos, né? Que ele deva estar acompanhado de melhorias. E o que seriam essas melhorias? Como, por exemplo, questões ligadas a pautas sociais, como, por exemplo, saúde, educação e segurança, tá? Que é o que muitos políticos prometem a cada 2 anos, nas eleições que acontecem a cada 2 anos no Brasil, só que a gente não vê isso acontecendo de fato após esse político ser eleito, ou esses políticos serem eleitos, tá? Então, quando uma pessoa que se diz de esquerda, né, o cara fala assim, eu sou de esquerda, ele está dizendo o seguinte, que as minorias devem ter seus direitos respeitados, que comunidades devem ter os seus benefícios garantidos, que, por exemplo, né, o público LGBTQIAP+, possa ter não só a tolerância, tá? Porque tolerar significa você aceitar a pessoa perto, mas não respeita muito. Então a palavra tolerância, ela meio que não funciona nesse caso. Mas sim o respeito, os direitos e tudo mais, tá? Lembrando que pessoas do público LGBTQIAP+, e deve ter mais algum aí que eu não me lembro agora, eu peço desculpas, eles também têm direito a constituir família, a ter trabalho remunerado, a poder estudar, a poder se utilizar do sistema de saúde, tudo isso que é o quê? Para todos que fazem parte da sociedade. Então, o progressista, ele vai pensar sempre naquilo que beneficia a toda a sociedade, não apenas a um grupo específico, como é o caso do grupo conservador. Tudo bem? Então, quando eu penso nessas pautas sociais, por exemplo, saúde, médico, à disposição para atender, tratamento médico, redução das filas do hospital, redução de tempo para uma cirurgia, para um exame, coisas desse tipo, educação, escolas públicas com ensino de qualidade, com professores bem remunerados, com professores tendo um maior suporte, um maior apoio, com alunos que recebam assistência necessária para que possam aprender, tá? Não apenas restrito a, por exemplo, quem só estuda, sei lá, em colégios de ponta, em colégios que são particulares, porque aí existe a diferença do que é privilégio, do que é direito, tá? A educação é um direito, a escola particular é um privilégio, a saúde é um direito, o hospital particular é um privilégio, tá bom? Entendeu nesse sentido? É para que vocês possam entender essa diferença, tá? Qual é o certo? Não tem resposta para isso. O importante é que, independente de quem esteja no poder, tá? Se ele se disser de direita, ele precisa governar para todos. Porque um país ele não é feito só por pessoas de direita ou por pessoas de esquerda. Da mesma forma, se ele for um governante que se diz de esquerda, ele não pode governar somente para os de esquerda, ele tem que governar para todos. A parte que eu, pelo menos enquanto professor, posso considerar que seja algo estranho, é quando, de repente, nós não aceitamos esse governante, seja ele qual for, e começa a achar que qualquer coisa que aconteça de errado esteja intimamente ligada ao fato dele estar governando, e não ao fato de que nós colocamos ele lá, tá? Então, se por um acaso você for de esquerda, você tem pautas progressistas, você quer uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria nas questões sociais, uma melhoria na questão do trabalho, do emprego, da saúde, da segurança. E tá certo. Se você for conservador, se você for de direita, e você pensa que devem ser preservados certos privilégios, tudo bem também, você tá certo no seu pensamento. A parte que incomoda é quando, de repente, essa pessoa de esquerda acha que as de direita não servem para nada porque só pensam nelas, enquanto o cara de direita acha que as de esquerda não prestam porque quer que tudo seja liberado. Ambos os pensamentos, nesse sentido, estão equivocados, tá? Porque eu não posso, em nenhum momento, dizer que o que eu penso é 100% correto, ou o que eu acho é 100% correto, tá? Justamente porque não há 100% nisso tudo.
Existem governos que são socialistas em que o país funciona muito bem. Existem governos que são socialistas e que o país não funciona muito bem. A mesma coisa, países que são capitalistas e que tudo funciona muito bem, e capitalistas onde não funciona muito bem. E nós temos exemplos aos borbotões do planeta, tá? A gente pode citar o próprio Brasil, né? Nós vivemos no Estado democrático de direito, mas olha a desigualdade social que existe. A quantidade de gente em situação de vulnerabilidade que tem o país, né? A violência que acontece no Brasil, a falta de infraestrutura dependendo da região, a falta de saneamento básico dependendo da região. E governos passaram, vieram, foram, virão, e a gente não está vendo algo que seja relativamente próprio de uma política de Estado que faça com que as coisas funcionem plenamente. Tá? Então, enquanto nós aqui embaixo ficamos brigando entre nós, dizendo que o comunismo não presta, a direita não presta, o socialismo é bom, a direita é boa, esse diálogo não vai gerar frutos se nós não tivermos a consciência política de entender qual é o meu papel enquanto cidadão, ainda que eu seja de esquerda ou seja de direita. Tá? Então, é muito triste para mim, no caso, enquanto professor, escutar certos discursos, não de colegas de trabalho, mas de pessoas que até então não querem aceitar que elas podem, de vez em quando, mudar a forma de pensar a respeito das coisas que acontecem na sociedade. Como, por exemplo, acusar o comunismo de ter matado 80 milhões de pessoas. Qual comunismo? Não tem país comunista. Nunca existiu país comunista. A União Soviética não era comunista, a China não é comunista, o Vietnã não é comunista, Cuba não é comunista, a Coreia do Norte não é comunista. Eles são socialistas. E da mesma forma que eles, por exemplo, cometeram atrocidades, não foi por conta do país ser socialista, do país se dizer socialista, foi por conta de um ditador. Porque o país se tornou uma ditadura pessoal de um cara que achava que somente ele era a solução dos problemas. Como, por exemplo, o Adolf Hitler na Alemanha. Ele não era capitalista, ele não era socialista, ele era nazista. E ele também causou a morte de muita gente, principalmente quando ele provocou a Segunda Guerra Mundial. Foram 80 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, sem contar os 6 milhões de judeus que morreram só porque eram judeus. E ele era de direita. Aliás, perdão, ele era nazista, só que o nazismo é um pensamento de direita, tá? É isso que eu quis dizer. Tá? Porque, querendo ou não, aí vamos para outro detalhe. O pensamento de direita, ele vai privilegiar, dependendo do contexto, dependendo do país, dependendo de tudo que está acontecendo lá, ele vai privilegiar um determinado grupo da sociedade. Por isso que o fascismo é considerado um movimento de direita, por isso que o nazismo é considerado um movimento de direita, porque ele visava o quê? Que somente o grupo que entendesse a mensagem, o grupo a qual ele pertencia, né, o pessoal, esse grupo seria privilegiado. No caso do nazismo, os arianos, tá? No caso do fascismo, o povo italiano. No caso da Espanha, do Francisco Franco, aqueles que entendiam a mensagem nacionalista. E por aí vai, tá? No caso do socialismo, ele já visa toda a população, independente de onde veio essa pessoa, de onde ela vai. Porque, nesse caso, o pensamento socialista ele vai dizer o seguinte: as pessoas vão trabalhar e, com esse trabalho, os bens de produção serão destinados à coletividade. No caso da direita, principalmente no pensamento capitalista, vai visar o quê? O lucro, o livre mercado, a livre iniciativa e a livre concorrência. E os dois estão corretos do ponto de vista teórico, tá? Teoricamente falando, no papel, tudo funciona maravilhosamente bem, tá? Qual que é o maior problema no caso do capitalismo? Desigualdade social. Qual que é o maior problema no caso do socialismo? Falta de perspectiva, porque já tem tudo ali, então ninguém precisa melhorar nada. São dois problemas, do mesmo jeito que os dois têm vantagens. Então não tem um 100% bom e um 100% ruim. Ambos têm coisas boas e coisas ruins, tá? O que eu não posso fazer, de repente, se eu sou, sei lá, um cara de direita ou um cara de esquerda, é eu tentar
agredir o outro com palavras, por exemplo, até com atitudes, dizendo que o outro, só porque pensa diferente de mim, ele está completamente errado e ele quer que tudo vá para o vinagre. E não é assim que funciona, tá? Certa vez, um aluno falou para mim, professor, mas e a Venezuela? O problema da Venezuela não é o governo atual, o problema da Venezuela é mais antigo do que a gente pensa. Tá? A Venezuela, durante anos, foi governada por um grupo de políticos que se revezavam no poder, igual era o Brasil no início do século XX, onde vários políticos de partidos republicanos, né, Partido Republicano de Minas e o Partido Republicano Paulista, se revezavam no poder no Rio de Janeiro. E o restante do Brasil estava abandonado. E qual que era o projeto de governo deles? Se manter no poder. Qual que era o projeto de Estado? Não tinha. Tá? Então o problema da Venezuela não é o atual presidente, não é o presidente passado que faleceu, são coisas anteriores a eles, tá? Tudo bem que, talvez, né, a gente possa entender que o pensamento tacanho, o pensamento pequeno, o pensamento mesquinho de alguns governantes possa atrapalhar o desenvolvimento do país. Mas a gente não pode atribuir esse pensamento ao fato de ele ser de esquerda ou ser de direita. Entenderam? Tá? Porque, querendo ou não, o que vai garantir que isso funcione é ser, ainda que seja de direita ou ainda que seja de esquerda, que o país funcione. Tá? Mas, para o país funcionar, agora eu quero que você pense comigo. Se você não faz parte de nenhum processo que garanta privilégios, se você não faz parte de nenhum processo que garanta que somente o seu grupo que garante que tem acesso às coisas, se você não faz parte desses grupos, não é melhor que haja um progresso? Não é melhor que tudo melhore, desculpa a redundância, para todos como um todo? Desculpa a segunda redundância? Porque do ponto de vista socialista, quem faz a riqueza do burguês é o trabalhador. Então o trabalhador ele só quer um salário justo. Do ponto de vista da direita, capitalista, ou nazista, ou fascista, tá? O que faz a riqueza do povo é a manutenção do poder daqueles que eles dizem que estão no poder. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é a história que nos mostra. Agora, existem críticas com relação a governos de esquerda, por quê? Porque o cara, enquanto governante, se dizendo de esquerda, ele fez do seu governo uma ditadura pessoal. A mesma coisa com os de direita. Nós tivemos, entre 64 e 85, uma ditadura de direita. E ainda que houvesse um milagre econômico, isso realmente aconteceu, houve uma melhora substancial na economia brasileira, essa melhora, ela não chegou aos mais pobres. A população pobre, infelizmente, não conseguiu aproveitar. Foi que até um antigo ministro da Fazenda dos governos militares havia falado, é necessário que o bolo cresça para repartir esse bolo. Só que quem levava a maior fatia era o pessoal da alta burguesia, era o pessoal rico, o pessoal que já estava com tudo garantido no que diz respeito a dinheiro, tá? Então, o que eu quero deixar aqui, né, depois de falar bastante com vocês, é a seguinte coisa. Vamos lá. Numa espécie de resumo. Esquerda, progresso, participação do povo no poder, tá? Aumento dos benefícios para todos aqueles que compõem o Estado, né, que fazem parte da nação. Tá? Todos que fazem parte da nação recebem os benefícios que, nesse caso, o Estado promove. Tá? Por isso que a gente chama de socialismo, ainda tem a figura do Estado. Direita, seja ela capitalista, nazista, fascista. Manter privilégios, manter as coisas como estão, que beneficiam somente a eles ou ao grupo que eles escolhem. Esse é o pensamento dos dois lados. Eu não estou dizendo que um é errado e o outro é certo, nem estou dizendo algo que leve você a entender isso. Vai, a partir do que eu estou dizendo para você e a partir das suas pesquisas, entender qual que se adaptaria melhor ao Brasil. Tá? Por exemplo, é muito difícil
transformar o Brasil num país socialista? Porque os governos que passaram não obtiveram sucesso em acabar com a desigualdade social. É um longo processo e que vários governos tentam resolver com distribuição de renda. E há uma explicação óbvia para essa distribuição de renda, de dar dinheiro para o povo. Porque não há investimento nas regiões e o governo não consegue fomentar nos empresários a ideia de colocar as suas empresas naqueles locais que, a princípio, tem um monte de gente para trabalhar. Então não tem como o Brasil ser socialista nesse sentido. Por quê? Porque as próprias pautas sociais, os governos não estão cumprindo como deveriam. Tá? Não é só um governo, não é só esse ou aquele ou outro. É um processo longo desde quando o Brasil tem presidente. E eu posso dizer que é desde quando o Brasil tinha império. E é desde quando o Brasil era colônia. As questões sociais, elas sempre foram deixadas de lado. Então é necessário que esses políticos que se dizem de esquerda possam criar pautas que beneficiem a população como um todo, entendendo que há públicos diferentes e que esses públicos também precisam receber essa assistência. Políticos que são de direita precisam entender também que a política não deve ser feita somente para um grupo baseado numa sociedade de costumes, em questões morais judaico-cristãs. Porque senão não tem governabilidade também. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que você tenha me entendido, porque eu tenho que pensar muito no que eu vou falar, justamente para que você não entenda errado ou que tome conclusões precipitadas a respeito do que eu estou falando. Então, só um minutinho. Oi, retomando, desculpa. Então, é necessário que você entenda que essas pautas, elas precisam ser debatidas, tá? Por isso que o vídeo diz assim, né? Direita, esquerda e o que você tem a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso, tá? Se eu quero um país melhor, se você quer um país melhor, se seu pai quer um país melhor, se o seu vizinho quer um país melhor, a gente não pode pensar em questões que são exclusivamente mesquinhas, tá? Aquele famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque é justamente isso que as ideologias querem, como eu expliquei para vocês no outro vídeo. Eles lançam ideias e a gente pega como verdade, tá? Então eu peço que você pesquise bastante sobre isso. Eu peço que você leia bastante sobre isso. Eu peço que você deixe seu comentário com a sua opinião sobre isso. Que você curta o vídeo, compartilhe. Agradeço demais a sua presença. E a gente se vê numa próxima com um novo tema. Beleza, galera? É isso. Um abraço.